Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Você vai ver nessa edição que empresários comemoraram a volta do programa de manutenção de empregos. A Justiça revogou a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos falar da pandemia. O Brasil tem 398 mil mortes pela Covid. E você vai ver também nessa edição que ontem o presidente americano Joe Biden falou ao Congresso pela primeira vez. O governo de São Paulo ampliou o horário de funcionamento do comércio. Na prática, até agora, os estabelecimentos poderiam abrir por, no máximo, 8 horas por dia. Agora, com o aumento de horário, será permitido o funcionamento das 6 da manhã até as 8 da noite. O limite de ocupação dos estabelecimentos continua sendo de 25%, assim como a vigência do toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas à noite. Também continua a recomendação da manutenção do teletrabalho sempre que possível e o escalonamento do horário de entrada e saída de funcionários do comércio, serviços e indústria. Antes do anúncio feito pelo governo, academias, por exemplo, poderiam abrir, mas no máximo durante 8 horas por dia. Agora, não há limite de horas para o funcionamento. O mesmo horário vale para as atividades religiosas e culturais, restaurantes e similares, shoppings e salões de beleza. Já os parques estaduais e municipais permanecerão com o horário de funcionamento já vigente das 6 da manhã às 6 da tarde. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, o estado de São Paulo continua com redução de ocupação de leitos de UTI e é isso que permite uma maior flexibilização econômica, mas que ainda é necessário respeitar as recomendações restritivas. Empresários comemoraram a volta do benefício de manutenção do emprego e renda. O programa, chamado BEM, no ano passado, ajudou a preservar mais de 10 milhões de empregos. A iniciativa esse ano vai receber um investimento de quase 10 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o programa deve acelerar a recuperação econômica de forma consistente no país, com a manutenção do emprego e estímulo ao consumo. Mais 10 bilhões do BEM. O programa que preservou 11 milhões de empregos durante a pandemia. Estamos renovando agora antes que a economia comece a perder empregos. Muita gente dizendo, o programa demorou um pouco. Ora, nós precisávamos das aprovações necessárias para a liberação. No ano passado, surpreendidos pela crise, quando lançamos o BEM, já foi um antídoto à perda de empregos, já estávamos perdendo empregos. Esse ano, ao contrário, estamos criando empregos e já lançamos o BEM, quando todos os setores continuam exibindo sinais de recuperação econômica. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, explicou que mesmo com o investimento de 10 bilhões realizado no programa, ele é altamente sustentável, pois reduz o gasto do governo com o pagamento de seguro-desemprego, além de promover ganho social com a manutenção da renda da população. O novo BEM segue exatamente as mesmas regras do ano passado. Empregados e empregadores podem fazer acordos de redução de jornada e salário em 25%, 50% ou 75%, ou até mesmo suspender os contratos, independente do tempo de vínculo ou número de salários recebidos. O prazo do acordo é de 120 dias e nesse período o governo complementa proporcionalmente o salário do trabalhador. Uma pesquisa realizada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, aponta que 84% dos empresários aprovaram o relançamento do BEM. 35% das empresas pretendem aderir ao programa nesta nova fase. Metade delas deve propor aos empregados uma redução de salário e jornada de 50%. Enquanto 1/3 dos empregadores sinalizaram que vão buscar acordos para a redução de 25% da jornada. Especialistas avaliam que o programa ajudará na recuperação da economia brasileira diante da crise sanitária. Com essa renda, os trabalhadores podem continuar a consumir e vai continuar a manter o emprego e o faturamento de outras empresas e manter outros trabalhadores do setor formal e até do setor informal. O problema maior é o timing. Está sendo iniciado de uma forma bastante tardia, mas, em todo caso, daqui por diante, deverá ser bastante positivo. O presidente da Associação Brasileira de Embalagens, que reúne mais de 200 empresas fabricantes, Marcos Barros, concorda que o programa será positivo.
em especial para os mais afetados pela pandemia. O segmento de embalagens teve aumento expressivo na produção ao longo de 2020 e aumentou em 4% a quantidade de empregados formais no ano passado. São 231 mil pontos formais de trabalho. A parte do setor ligada à alimentação, higiene pessoal e limpeza e farmacêutico, eles tiveram um desempenho até superior que teriam sem a pandemia, pois houve uma concentração e uma necessidade adicional trazida durante esse período. Agora, os setores que sofreram, para eles foi fundamental essa ajuda do governo. É o caso do setor de hotéis, restaurantes e similares, que tem sofrido perdas progressivas desde o início da pandemia no ano passado. O presidente da federação, que representa mais de 900 mil empresas, Alexandre Sampaio, avalia que o setor deve retomar o crescimento apenas com o avanço da vacinação e que o relançamento do programa vai ajudar a manter empregos no segmento. Nos dá grande alento para superarmos essa dificuldade que estamos passando agora pelo recrudescimento da pandemia em nosso país. A medida provisória que recria o bem foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e já entrou em vigor. Nos próximos dias, o texto seguirá para o Congresso para análise dos parlamentares. O governo vai pagar no final do mês que vem a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Segundo o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, a medida vai beneficiar 31 milhões de pessoas. A segunda parcela está prevista para julho. A antecipação já estava prevista e dependia apenas da aprovação do orçamento. As duas parcelas vão representar um reforço de 54 bilhões de reais na economia. A pandemia da Covid-19 atingiu fortemente o turismo brasileiro. O setor amarga prejuízos e a recuperação deve ser lenta. Especialistas acreditam que a retomada do setor pode demorar entre 4 e 5 anos. Em um ano, o volume de vendas na agência de turismo do Williams despencou, principalmente nas viagens internacionais. 2020 foi um ano difícil. Muito porque a gente não operou fora do Brasil, né? E um dos nossos carros-chefes aqui é as viagens para o exterior em grupo. Então, desde fevereiro de 2020, a gente está paralisado, né? O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, um dos primeiros a sentir o impacto e talvez um dos últimos que deve melhorar a performance. O setor ainda está longe do cenário pré-pandemia. Segundo a FEComércio, o Brasil registrou uma queda de mais de 65 bilhões de reais em 2020 na comparação com 2019. O setor de turismo ainda eliminou 110 mil postos de trabalho. 87 mil foram em hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas. A aposta do setor é no mercado nacional. Mesmo assim, a previsão para a retomada não é tão otimista. Pode demorar entre 4 a 5 anos. É o que prevêem os especialistas. A recuperação, do jeito que a gente estava acostumado em 2019, leva no mínimo 5 anos. Então, isso leva em conta especialmente o turismo internacional. Agora, quando a gente olha para o Brasil tem uma vantagem. O mercado doméstico brasileiro é muito forte. Então, a gente sempre teve quase 95% do nosso turismo em cima do brasileiro viajando dentro do Brasil. Isso não está proibido. O que tem acontecido é que, por medidas de segurança, alguns municípios fecham barreiras e os próprios turistas estão evitando viajar, especialmente agora nesse mês de abril. No turismo, então, a gente recupera o prejuízo, recupera o que foi perdido? Infelizmente, não. Essa é uma característica da atividade, como de outras atividades de serviço. E é muito importante que todo mundo que esteja nos assistindo entenda. Se eu tenho um hotel com 100 quartos na noite do dia 1º, e não vendi os 100 quartos, na noite do dia 2 eu não tenho 200. Quem atua no setor acredita que a vacinação contra a Covid-19 deve trazer os turistas de volta e com mais confiança. Eu acredito que esse ano ainda a gente não tem uma retomada forte, mas eu acredito sim que quando a gente bater os 70%, 80% de vacinação, eu acredito que as pessoas vão voltar a viajar.
A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que a partir de julho a correção das contas de luz atrasadas será feita pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, e não mais pelo IGPM, que também é utilizado na correção de aluguéis. A diferença é grande. Hoje, o IPCA, calculado pelo IBGE, acumulado em 12 meses, está em 6%. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas passou de 30%. A Justiça revogou a prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele está em prisão domiciliar desde março do ano passado porque faz parte do grupo de risco da Covid e também passou por uma cirurgia no aparelho digestivo. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Paraná é para que Eduardo Cunha deixe de usar a tornozeleira. Mas ele continua proibido de sair do país. O ex-presidente da Câmara está preso preventivamente há 5 anos, depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, em desdobramentos da Operação Lava Jato. Em outubro de 2016, Cunha foi detido preventivamente pela Polícia Federal na Lava Jato e, em março de 2017, condenado a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de receber $1,5 milhão de propina para ajudar a Petrobras a comprar um campo de petróleo em Benim, na África. Ainda não foi esclarecido se a Justiça de segunda instância determinou a remoção da tornozeleira de Eduardo Cunha, influenciada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou Sérgio Moro parcial no julgamento do ex-presidente Lula, no caso do Triplex em Guarujá. O ex-presidente da Câmara também foi condenado por Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão domiciliar do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os ministros também decidiram receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o congressista. O parlamentar foi detido em fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes, depois de ter publicado um vídeo com xingamentos, acusações e ameaças contra integrantes da Suprema Corte. Daniel Silveira está em prisão domiciliar desde 14 de março, sendo monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Tem previsão de chuva hoje em grande parte do país. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo. Vamos ver a previsão do tempo em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade ainda vão se formar em grande parte do país, mas a atuação de uma massa de ar seco ainda deixa o tempo firme em praticamente todo o centro-sul do Brasil. O amanhecer ainda será frio em várias áreas do sul, com risco para geada, especialmente nas áreas de Serra Gaúcha e Catarinense. As pancadas de chuva serão frequentes e com até moderada intensidade entre o litoral de Santa Catarina e do Paraná, na costa de São Paulo, Rio de Janeiro e zona da Mata de Minas, entre a Grande Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e também sobre os estados do Tocantins, Maranhão e Ceará. A chuva deve se concentrar no período da tarde e não se descarta a possibilidade para chuva forte. Por causa da circulação de ventos que sopram do mar, a chuva também deve acontecer a qualquer hora entre a costa da Bahia e dos estados de Sergipe e Alagoas. Já nas capitais Recife, João Pessoa e Natal, o tempo continua firme pela manhã, mas pode chover rápido, principalmente à tarde. O dia ainda será marcado por tempo instável e várias pancadas de chuva em grande parte da região norte, inclusive no estado do Amazonas e também sobre a capital Porto Velho. Em Cuiabá, a mínima prevista de 18 graus e o dia vai começar com apenas 14 graus nas capitais Campo Grande e São Paulo. Máxima prevista de 26 graus em Brasília, 22 graus na capital paulista e 27 graus na região de Vitória. A Caixa deposita hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 para os beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 9. Recebem também os trabalhadores de fora do Bolsa Família cadastrados para o auxílio e que fazem aniversário em dezembro. É o último grupo de trabalhadores da primeira parcela. Os pagamentos dessa primeira etapa vão até amanhã. Depois do intervalo, você vai ver que morreu aos 90 anos um dos astronautas da missão Apollo 11, aquela que foi à Lua. A gente volta já.
ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo realize o censo demográfico que estava previsto para esse ano. Na ação movida pelo estado do Maranhão, o governo estadual alega que a falta de dados sobre a população pode gerar impacto negativo. A Advocacia Geral da União, que representa o governo federal, informou que só vai se manifestar na Justiça. O Brasil registrou mais de 3 mil mortes pela Covid-19 em um dia e já supera 14 milhões e meio de diagnósticos confirmados no total. O Ministério da Saúde registrou mais 3.163 mortes pela Covid-19. Agora, o país tem no total 398.185 vítimas da doença e foram confirmados 79.726 novos casos em 24 horas. Com isso, mais de 14 milhões e 521 mil brasileiros já foram diagnosticados com o vírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou e está em 2.387 vítimas por dia. É a menor média desde 26 de março, quando chegou a 2.400. E a curva de novos casos está em 56.928 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, o Acre. Em estabilidade estão 11 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. E em queda aparecem 15 unidades da federação: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O Brasil já aplicou, em mais de 3 meses de campanha, 45 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 30 milhões e 748 mil brasileiros foram imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 14,52% da população. Mais de 14 milhões e 630 mil pessoas receberam a segunda dose necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, mais de 1 milhão e 100 mil doses foram aplicadas na campanha. Ontem, a polícia colombiana entrou em confronto com manifestantes que protestavam contra um projeto de reforma tributária promovido pelo governo do presidente Iván Duque. Dezenas de milhares de pessoas protestaram por todo o país, com registros de atos em cidades como Cali, Medellín e Barranquilla. Em Bogotá, sindicatos trabalhistas, professores, organizações civis, indígenas e outros setores inconformados marcharam contra o projeto que está em andamento no Congresso, por considerarem prejudicial para a classe média e inadequado em plena crise desencadeada pela pandemia. As manifestações ocorreram em meio à onda mais mortal de Covid-19 em 13 meses, com 17% das UTIs disponíveis e o sistema hospitalar sob pressão máxima. O protesto foi convocado pelo Comitê Nacional de Desemprego, que desde 2019 organizou inúmeras mobilizações para exigir uma mudança de rumo no governo. Para controlar as marchas, o Ministério da Defesa destacou 47.500 soldados em todo o país. Houve relatos de tumultos em Cali. Na cidade, indígenas de Misaque derrubaram uma estátua do conquistador espanhol do século XVI, Sebastián de Belalcázar. Segundo a prefeitura de Cali, uma pessoa morreu em atos relacionados à manifestação. Falei agora há pouco que 45 milhões de pessoas foram vacinadas contra a Covid no Brasil, mas não, são 45 milhões de doses aplicadas. 30 milhões de pessoas receberam a primeira, 15 milhões a segunda. A Comissão Eleitoral Britânica anunciou uma investigação sobre a reforma do apartamento oficial de Boris Johnson, depois que o primeiro-ministro foi acusado de financiar as obras com doações privadas. A comissão afirmou que há motivos para suspeitar de uma ou mais infrações cometidas. Cobri todos os custos e a maioria das pessoas vai achar absolutamente bizarro. É claro que há uma comissão eleitoral investigando isso e posso dizer que estou em conformidade total com o Código de Conduta e o Código Ministerial. Autoridades estiveram me aconselhando durante todo esse processo. O premier britânico está sob pressão pública depois de vários dias de acusações comprometedoras feitas pelo ex-braço direito, o polêmico Dominic Cummings, que foi parte do governo até o final do ano passado.
O ex-assessor especial do primeiro-ministro é apontado por meios de comunicação como uma fonte de vazamentos recentes contra o governo. Em um deles, Johnson teria dito que preferia ver corpos empilhados aos milhares a decretar um novo confinamento no país, declaração estampada na capa do tabloide Daily Mail que aumentou a pressão sobre o premier. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao Congresso americano pela primeira vez ontem. No evento, uma novidade. Foi a primeira vez que um presidente americano falou diante de duas mulheres em uma sessão conjunta, a vice, Kamala Harris, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. No discurso, Biden falou sobre vários temas. O presidente celebrou a vacinação como um dos grandes feitos logísticos da história americana. Na política externa, o democrata destacou que os Estados Unidos não buscam um conflito com a China. Com relação à Rússia, afirmou que não busca uma escalada com o presidente russo Vladimir Putin. No âmbito da política interna, Biden defendeu o plano de gastos maciços para apoiar a classe média americana e os trabalhadores, uma visão que enfrenta profundas divisões no legislativo. Um ponto polêmico é a proposta de elevar os impostos para financiar os programas sociais. Vamos começar com o que não vou fazer. Não vou impor nenhum aumento de impostos sobre pessoas que ganham menos de 400 mil dólares. Mas é hora de a América corporativa e o 1% mais rico dos americanos começarem a pagar sua parte justa, apenas sua parte justa. Just their fair share. O discurso marca o início de um debate acirrado no Congresso, pois apesar de seu plano de alívio de 1,9 trilhão de dólares para a economia abalada pela pandemia ter sido aprovado, o debate sobre seu gigantesco plano de infraestrutura e de medidas sociais gera mais divisões. O astronauta americano Michael Collins, membro da Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua, morreu de câncer ontem, aos 90 anos. Piloto do módulo de comando, sua função foi permanecer em órbita enquanto seus companheiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros homens a andar na Lua. Apesar de sua idade, Collins foi, nos últimos anos, o mais ativo dos veteranos da missão Apollo 11 e aquele que mais poeticamente evocou suas memórias da aventura lunar. Nascido em 31 de outubro de 1930 em Roma, Collins se tornou piloto de testes do Exército dos Estados Unidos. Na década de 60, ele acumulou muitas horas de voo no espaço, especialmente durante as missões Gemini. Como Aldrin e Armstrong, Collins rapidamente deixou a NASA após o retorno triunfante à Terra. Ele foi nomeado subsecretário de Estado para Assuntos Públicos pelo presidente Richard Nixon. Em seguida, dirigiu a construção do National Air and Space Museum em Washington, assumindo sua presidência entre 1971 e 78. Depois, se tornou consultor e escreveu livros relacionados à aventura espacial. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Já, 10 da manhã no horário de Brasília, tem outras informações com Patrícia Velenic. Tchau, bom dia.